São 11 horas da noite de uma sexta-feira e o servidor de produção morreu e alguém precisa recriar todo o ambiente do zero. Só tem um problema, ninguém lembra exatamente como toda a infraestrutura foi configurada. Foram 3 meses dando clique na AWS, um clique aqui, um clique ali, e hoje é um mistério como que aquilo está funcionando. Isso é um problema comum em time de tecnologia, afinal a pressa de simplesmente subir e fazer funcionar acaba criando esse débito técnico. Quando você configura toda a sua infraestrutura clicando manualmente, 3 problemas surgem. O primeiro, ninguém documenta realmente como faz aquilo funcionar, então fica preso na cabeça de quem criou aquilo no momento. O segundo, ambientes podem divergir, então um clique, um switch, uma mini configuração que você faz diferente no ambiente de desenvolvimento e no ambiente de produção, você pode vir a ter problemas depois de funcionar em um lugar e não funcionar no outro. E o terceiro, o servidor cair ou parar de funcionar e você precisar recriar toda a sua infraestrutura em outra região. Você fica refém da memória de alguém que lembra como que faz aquilo ou de um documento que muitas vezes está desatualizado. E fazendo uma analogia, pensa num arquiteto que tivesse que construir uma casa e ele vai simplesmente apontando e dizendo cada etapa o que os pedreiros têm que fazer para a casa ficar pronta. Sem planta, sem projeto no papel, nada. Apenas ele indicando e dizendo o que tem que ser feito. A casa provavelmente vai ficar pronta e vai funcionar. Até o dia que você precisar fazer uma reforma ou quiser construir outra exatamente igual. Ninguém sabe onde passa a fiação, onde está a tubulação, que tal parede tem tal formato. Mas agora imagina o contrário, tudo bem documentado, você tem uma planta arquitetônica bem detalhada explicando exatamente como deve ser feita a construção daquele projeto. Qualquer engenheiro em qualquer lugar do mundo consegue pegar e replicar e fazer exatamente igual. Quantas vezes for preciso saindo do zero. E se algo tiver que mudar, você atualiza primeiro a planta e não sai quebrando a parede. O Terraform é exatamente essa planta para a infraestrutura dos nossos sistemas em nuvem. Em vez de abrir a AWS e sair clicando em botões e fazendo tudo através da interface visual, você escreve em arquivos de código como você quer que a sua infraestrutura seja exatamente. Isso se chama infraestrutura como código. E o legal é que você não escreve um passo a passo de como ele deveria seguir clicando nas telas. Na verdade, você descreve como você quer o resultado final. Então você coloca os buckets que você quer, você dá o nome dos seus buckets, você configura o seu banco de dados, você configura o seu secret manager, você configura o seu servidor, load balance. Enfim, você cria um arquivo final que descreve exatamente como deve ser sua infraestrutura. E o Terraform vai se virar para entender o que já existe, o que não existe, o que precisa criar, o que precisa ser atualizado, o que precisa ser excluído. Antes de qualquer mudança ser executada, ele te mostra um plano para você confirmar se aquelas alterações devem ser feitas. E depois que você executa esse plano, tudo isso fica versionado e você sabe o que foi executado e por quem. E indo na prática, indo para algo concreto, a gente começa isso inicializando um arquivo main.tf e descreve um recurso, como por exemplo um bucket na AWS. Aí no terminal você vai rodar 3 comandos. Terraform init, que vai inicializar o projeto, então ele vai fazer o download das bibliotecas necessárias, até porque o Terraform ele é flexível se você estiver usando diferentes clouds, então ele vai baixar as referências que você está querendo rodar aquele código, os plugins, testar a sua autenticação, depois você roda o Terraform Plan, onde ele vai criar o plano para identificar se o que já existe, se não existe, se há conflitos, o que precisa ser criado. Ele vai te retornar o plano antes de qualquer coisa ser executada ou criada na sua cloud. E depois você tem o Terraform Apply, onde você vai executar e vai efetivamente criar ou excluir ou alterar aqueles recursos que estavam dentro do seu código. Se amanhã você precisar recriar exatamente aquela infraestrutura, basta alterar a autenticação, basta alterar a conta que você vai estar utilizando e ele vai recriar exatamente igual, sem você precisar fazer nenhum clique manual. Lembra daquele time perdido que precisava recriar todo o ambiente deles em uma nova região? Com poucos cliques, alguns ajustes no DNS, eles podem ter toda a infraestrutura replicada e funcionando em poucos minutos. Inclusive, quando você está lidando em projetos, em empresas maiores, que muitas vezes têm SLAs, você precisa ter um plano de catástrofe e muitas vezes o seu plano de catástrofe envolve, se a sua cloud inteira parar de funcionar, como que você faz sua aplicação inteira funcionar de novo? E isso muitas vezes envolve você precisar subir o seu serviço inteiro em outra região, subir em outra cloud. Isso só é possível de fazer de uma forma rápida se você estiver utilizando a infraestrutura como código no seu sistema. Se você trabalha com nuvem e ainda faz tudo criando manualmente, é muito importante que você aprenda e entenda como migrar para a infraestrutura como código. E se você gostou desse vídeo, queria pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal. Eu estou trazendo uma série de vídeos onde eu estou apresentando os principais conceitos técnicos que estão presentes no dia a dia das empresas de tecnologia. E se você gosta desse tema, quer aprender, se você está iniciando na área de tecnologia agora ou simplesmente é um executivo que gosta de entender desses conceitos quando você tiver que discutir dentro da empresa, se inscreve no canal porque isso me ajuda a saber que esse conteúdo é relevante para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.